Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao quadro de entrevista Prosa Política da Rede Premium TV. A emissora Rede Premium, reservada em seus direitos pela Lei das Eleições, número 9504 de 97 e a Lei de Livre Imprensa 5250 de 67, inicia a série de entrevistas com candidatos a ocupações das cadeiras da Assembleia Legislativa e da Câmara de Deputados nas eleições de 2018. Os candidatos aos cargos de deputado estadual e deputado federal são chamados à entrevista de acordo com a ordem de aceitação do convite feita pelo critério das 20 primeiras respostas recebidas. Na entrevista de hoje serão feitas 6 perguntas aos candidatos, divididas em 3 blocos, sendo que o mesmo terá o tempo de 3 minutos para articular cada uma de suas respostas. Recebemos agora no Estúdio 1 da emissora o candidato a deputado federal Valmir Pracidelli. Seja muito bem-vindo, candidato. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, Henrique, a você, ao Mota, de estar participando desse programa tão importante para a nossa democracia. Muito bem. Na sequência das perguntas, vou realizar em conjunto com o nosso comentarista político Francisco Mota os questionamentos mais comuns da sociedade no atual momento político, para que a grande São Paulo seja informada no intuito de trazer a verdade e o esclarecimento necessário ao eleitor fazer sua melhor escolha no próximo dia 7 de outubro. Valmir Pracidelli foi vereador aqui de Osasco, ele também foi secretário de esportes do município e vice-prefeito da cidade. Em Budas Artes ele foi secretário da habitação e atualmente ele é deputado federal. Correto, candidato? É isso aí. Francisco Mota. É um prazer estar recebendo você, Valmir Pracidelli, um velho conhecido. Conhecemos Obrigado. A tua atuação e tenho certeza que os nossos telespectadores estão esperando conhecer a sua plataforma. E eu faço a pergunta que o nosso telespectador quer fazer também. Por que, Valmir Pracidelli, você quer se reeleger deputado federal? Olha, Mota, eu estou no meu primeiro mandato como deputado federal. O Henrique já falou um pouco aí da minha trajetória, fui vereador aqui na cidade, vice-prefeito, fui presidente da CEAGESP, sou metalúrgico, eu sempre fui do PT, nunca fui de outro partido, fui militante sindical e fiz campanha em 2014 defendendo um mandato que pudesse fazer a defesa da nossa região aqui, da cidade de Osasco e de todos os municípios da nossa região, como representante da população dessa região, e a defesa dos direitos dos trabalhadores e das pessoas, né? E tenho exercido esse mandato em consonância com aquilo que eu me comprometi com as pessoas. Essa legislatura foi uma legislatura muito instável, foi, obviamente, excepcional, porque se compôs uma maioria parlamentar lá na Câmara para fazer o impeachment da presidenta Dilma, que criou uma instabilidade política, econômica e social muito grande no país, e as pessoas estão sentindo isso agora. E eu, no exercício do mandato, tenho tentado, repito, trabalhar em consonância com aquilo que eu me comprometi. E tive o destaque no primeiro mandato em função das tarefas que assumi lá como deputado. Eu sou integrante do Conselho de Ética da Câmara, sou integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, sou vice-líder da bancada do PT, trabalhei intensamente para que não fosse aprovado essa famigerada reforma trabalhista que retira direitos dos trabalhadores. Trabalhei intensamente para que não fosse aprovado o congelamento de gastos de saúde e educação, e que infelizmente atinge as pessoas. Fui um dos deputados responsáveis para evitar que acabasse com o direito de aposentadoria das pessoas. Trabalhamos intensamente para evitar que isso fosse colocado em pauta. E fui um dos deputados responsáveis
no Conselho de Ética pela cassação do deputado Eduardo Cunha, porque o meu voto foi absolutamente decisivo nesse sentido. Então eu me sinto em condição de continuar representando a nossa região e continuar representando a população do Estado de São Paulo lá em Brasília. O próximo mandato será o mandato necessário, que a gente tenha deputados em consonância com a necessidade de crescimento, de recuperação econômica, social do povo brasileiro. Como eu costumo dizer, o Brasil precisa voltar a ser feliz novamente e nós precisamos ter deputados que defendam o seu direito e eu me sinto em condição de fazer isso. Defender o seu direito lá em Brasília. Mota? É muito importante, brasileiro, que você está colocando. A população tem uma dificuldade de entender qual é o papel do deputado federal. E você colocou muito bem. Os deputados que serão eleitos no próximo dia 7 têm que prestar muita atenção no compromisso que eles vão assumir. A população espera atitude a partir de janeiro, é verdade, nem vai esperar a posse, para que a gente consiga trazer de volta a tranquilidade no Brasil. Candidato, uma questão não menos importante, mas que tem sido muito agravante para todo o estado de São Paulo, acredito também para o país, é a questão da criminalidade. E essa questão de segurança pública, principalmente aqui na nossa São Paulo, tem sido cada vez mais evidente que os problemas só estão crescendo. Então eu pergunto a você, candidato, à frente deste pleito, tentando este cargo, novamente se reeleger como deputado federal. Recentemente saiu um estudo onde as cidades aqui da nossa grande São Paulo estão entre as 50 mais perigosas do estado de São Paulo. E esse realmente é um dado alarmante. Então eu pergunto ao senhor se tem propostas a oferecer nesse sentido e o que pretende fazer em Brasília para ajudar a nossa região. Olha, eu acho que esse é um tema bastante relevante, uma preocupação muito grande da população com relação à pauta que está colocada para os diversos candidatos. A população sofre no cotidiano com uma insegurança muito grande e eu creio que o nosso estado, em especial, o estado de São Paulo, há um abandono muito grande por parte do governo do PSDB, né, que governa o estado há quase 30 anos e que não conseguiu produzir um esquema e uma ação na segurança pública que pudesse dar tranquilidade à população. O policial no estado de São Paulo está entre os piores remunerados do país, falta equipamentos, falta capacidade técnica, policiamento científico, de inteligência para apurar os crimes. E a lógica do atual governo aqui de São Paulo é uma lógica de se construir presídios. Nós queremos inverter e achamos que o adequado é que se inverta isso. Cada escola que se constrói, cada investimento que você faz na educação, especialmente das crianças e dos jovens, você constrói um presídio a menos no futuro. Então é preciso equipar as polícias, é preciso investir em tecnologia e o executivo precisa estar atento nesse sentido. Eu, como deputado federal, eu tenho atuado no sentido da gente evitar aquele discurso fácil de que distribuir armas para a população significa dar uma maior segurança para as pessoas. Os candidatos que fazem o trabalho nesse sentido, eles buscam a solução mágica e buscam, evidentemente, criar factoides para enganar o conjunto da população. Não é verdade que se você distribuir armas para a população, você vai diminuir o índice de criminalidade. Ao contrário, as estatísticas em outros países que têm o porte de arma liberado para todo mundo mostram que a criminalidade não cai em função disso. Nós precisamos investir em tecnologia, é preciso ter uma política nacional articulada entre as secretarias de segurança pública de todos os estados, é preciso dar aos municípios a responsabilidade de que as guardas municipais também possam atuar no sentido do combate à criminalidade e é preciso federalizar algumas questões relacionadas à segurança pública que hoje, pela questão da nossa Constituição, está na mão dos estados. Todo esse debate, sem dúvida nenhuma, vai passar pelo parlamento e eu quero fazê-lo pensando no cotidiano de cada cidadão aqui, que sofre, obviamente, com o furto de celular, com o furto de carro ou com a ameaça do sequestro nas cidades aqui da nossa região. Francisco Mota?
Candidato Pracidelli, a Rede Prêmio está presente na região oeste. Nós estamos falando para Osasco, Imbu, Taboão da Serra, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Pirapora, Santana de Parnaíba, Cotia, Vargem Grande. Nós falamos aqui para 11 cidades, 3 milhões de eleitores. E a grande reclamação, uma das grandes reclamações, é a mobilidade urbana. Nós temos aí uma marginal que ninguém entende, porque ela não parou em Osasco e não continua para Barueri. Osasco carece de um terceiro viaduto. A entrada do Jardim de Abril, pela Raposo, é lamentável. Você ir numa reunião no Alphaville, você não consegue chegar à entrada do Alphaville. A Raposo Tavares tem que haver uma nova alternativa. O povo não entende por que o metrô não chegou até aqui. Então, os nossos telespectadores querem saber de você, candidato Pracidelli, à reeleição. O que você pode propor para melhorar a mobilidade urbana nessas cidades? Olha, Mota, você abordou várias questões que são enfrentadas no cotidiano pela nossa população e que são, na minha opinião, frutos, mais uma vez, do descaso que o governo do estado de São Paulo tem para com a nossa região. A nossa região é uma das mais importantes do estado de São Paulo, está inserida na principal região metropolitana do país, é um PIB bastante alto, aqui tem muitas empresas e tem, como você disse, uma população que atinge em torno de 3 milhões de habitantes. É inadmissível um governo do estado de São Paulo não expandir a rede de metrô para os municípios limítrofes da capital. É inadmissível. Vou repetir aqui. Só o Geraldo Alckmin ficou quase 24 anos à frente do governo. O PSDB está há quase 30 anos. É inaceitável não ter tido investimento no setor público, no transporte coletivo, porque esta região é atingida diretamente. Segunda coisa, nós temos aqui no eixo de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, o tal do Corredor Oeste, que é uma obra que deveria ter sido concluída no início da década de 90. Aliás, eu acho que até antes, no início da década. Então, portanto, é inadmissível eles não fazerem essas obras. E o modal de circulação é um modal hoje que precisa ser refletido, porque esse eixo é um eixo que não liga com a ferrovia em vários pontos, e nós precisamos discutir isso. Outra questão, o pedagiamento da Castelo Branco é uma coisa absurda. Quando foram feitas as marginais da Castelo Branco, foram retiradas os acessos de entrada e saída dos municípios de Osasco, de Carapicuíba, de Barueri, afetando milhares de pessoas. O governo do estado não fez o acesso. Na cidade de Osasco, por exemplo, há uma briga de muito tempo para fazer o acesso. Na cidade de Barueri, está estrangulado o trânsito, conforme você disse. Lá na Raposo Tavares, é impossível você circular de Cotia até a capital com a quantidade de congestionamento que tem, tanto para ir para o setor interior, quanto para voltar. E o governo do estado olha isso sem mover uma palha. Nós precisamos agir nesse sentido. Nesse primeiro mandato, eu consegui incluir, durante 2 anos, recursos de emendas coletivas da bancada para fazer a alça de acesso em Osasco, que infelizmente nem o governo do estado brigou e nem o governo federal, o governo do Temer, encaminhou para cá. Perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Estamos aqui no nosso programa Prosa Política pela Rede Premium TV e logo depois do intervalo voltamos aqui com o candidato a deputado federal, Valmir Pracidelli.